Ok. Começamos, então, falo do dia 23, turno matinal. São 9h39. Está com a palavra o doutor Corinto, do processo que ficou para trás, que é o item 12 da pauta. Doutor Corinto, o senhor pode, por favor, relatar. Pois não, presidente. O que ficou para trás é o Sociedade final 36. Perfeito, doutor Corinto, é isso? Deixa eu ver qual é o da pauta. É o 12, é o 12. Exato, é o número 12 da pauta. Perfeito, doutor Corinto. Então, a única diferença dele, que eu me dei conta agora, é quanto aos juros de mora. Tudo mais é a mesma coisa. Porém, quanto aos juros de mora, releva observar que há notícia nos autos de que há decisão judicial definitiva favorável à interessada, que impactou na presente lide, devendo os créditos supracitados serem extintos por medida judicial no CIEF e o processo arquivado. Assim é que os juros de mora não são devidos quando extinto o crédito tributário por decisão judicial transitada em julgado. Então, esse fica diferente, pois eu, posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento para cancelar os juros de mora. Doutor Corinto, só... Não, eu não vou adiantar meu voto, eu vou deixar... Vou deixar o voto com os conselheiros. Desculpe. Doutor Vinícius. É certo, então, que foi afastada a questão da imunidade, foi favorável ao contribuinte. Isso é fato comprovado nos autos. Isso é fato comprovado nos autos. Mas isso faz diferença para você, doutor Vinícius, em questão de juros de mora? Porque a gente está falando dos juros de mora. Não, porque ele está afastando os juros de mora porque o contribuinte ganhou a ação, é isso? Eu posso estar no meu relatório isso, mas eu não cheguei a falar para vocês. Em 8 de maio de 2014, a unidade de origem, após pesquisa processual efetuada no site da Justiça Federal e TRF da Terceira Região, proferiu despacho, no qual verificou o quê? Conforme pesquisa processual efetuada no site, o meritíssimo juízo proferiu sentença julgando improcedente o pedido e denegando a segurança. Portanto, proferida a sentença, o agravo supramencionado perdeu seu objeto, ao qual foi negado o seguimento. Contra a sentença, a impetrante interpôs recurso de apelação, recebido no efeito devolutivo com o remetido à Terceira Região, que deu provimento em seguida a União opôs embargos, os quais foram rejeitados, tendo o respectivo acordo transitado em julgado com baixa definitiva ao juízo de origem, encontrando-se os autos nele arquivados. Dessa forma, a decisão judicial restou definitivamente favorável à interessada, devendo os créditos supracitados serem extintos por medida aquilo que eu já tinha falado. Mas, Corinto, me desculpa, Corinto, mas eu já vi, bom, eu vou te passar a palavra. Como a gente está em debate, tá, a gente pode discutir, porque para mim, o que importa para mim é a questão seguinte, se ele tinha depósito integral, porque essa questão de ser julgado procedente ou improcedente, isso vai ser na execução do acordo, porque o que a gente está julgando aqui é a tese se eram devidos à época os juros de mora ou não, independente disso. E a única coisa que afasta os juros de mora é o depósito integral, ou se ele tivesse compensado alguma coisa dentro do caso. Essa é a minha visão. Walker, Vinícius, posso passar a palavra ao Walker? Não, um momento. Exatamente, eu acho que o que você falou aí é basicamente o que eu penso.
O que eu falei ou A incidência dos juros de mora... O que eu falei ou o Corinto falou? Você, Gilson. Ah, A incidência dos juros de mora, ela tem um pressuposto lá, que a gente sabe qual é. Se não foi atendido o pressuposto, vai incidir os juros de mora. Ou seja, se não houve um montante do depósito integral, vai incidir os juros de mora. Agora, tem um outro fato que o Corinto levantou aí muito bem. Se o principal não é devido, o acessório também vai se perder. Agora, eu não sei se é o caso você que eu digo assim, o colegiado fazer refletir uma decisão no outro processo no nosso julgamento aqui. Não sei se talvez fosse o caso de baixar em diligência. Os juros de mora são devidos, primeiro ponto. Eles não vão ser devidos se o principal não foi se o principal foi afastado. Então, não sei se é o caso de baixar em diligência e pedir para que a unidade de origem avalie as consequências da decisão judicial sobre o valor do lançamento principal e os juros de mora. Entendi. Posso passar a palavra? Vou passar a palavra ao Walker antes de colher o voto sobre diligência que o senhor está levantando. Pode ser? Tá. Doutor Walker, por favor. Então, a minha questão é justamente essa. Como há uma decisão favorável, a gente nem tem que se pronunciar sobre ela. Quem vai verificar a execução dessa decisão aí é a unidade de origem. O que a gente tem que fazer aqui é julgar se os juros são devidos ou não. Os juros são devidos? Não tem depósito. Quando forem executar o acordo, o contribuinte vai informar, não, o principal caiu. E lá a unidade de origem vai afastar, ela não vai cobrar, não tem principal. Mas a nossa competência aqui é julgar o que não é concomitante. A gente não tem o poder de aplicar a decisão judicial, gente. Não tem. Eu até falo, Vinícius, não precisa converter em diligência. Na hora que for fiscalizar, a unidade for executar o acordo, o contribuinte vai informar, eu tenho uma decisão que está afastando o principal. Logo, o juros vai cair. Então, a gente tem que julgar aqui o que foi posto. O que é? Os juros. Certo? Os juros são devidos? São, não tem depósito, é devido. Mantém aqui a fiscalização que se vire lá, o contribuinte informa depois. Eu não concordo com essa decisão do Corinto aqui. Decisão judicial a gente não pode executar. Quem executa lá é a fiscalização lá embaixo. Eu só queria... eu só peço para você não votar agora. Não estou votando, eu só estou discutindo, estou falando. Que você falou que não concorda com a decisão dele, você já está abrindo a divergência. Não. Eu te peço só para não abrir a divergência agora, nesse momento. Mas eu só queria deixar isso claro, que a gente não pode aqui executar. Independente do resultado da ação judicial, quem tem que observar é a unidade de origem. A gente tem que julgar o processo, no estado que ele está. Lá embaixo eles que resolvam. É só isso que eu queria ponderar. Ok, vou abrir a palavra agora ao Zé Renato, porque o Vinícius já vai poder falar já votando, tá, Vinícius? Doutor Zé Renato. Obrigado, presidente. Na verdade, só complementando essa questão também, é que a decisão que deu aí o ganho de causa, vamos dizer assim, ao contribuinte, ela não é expressa com relação aos juros. Eu acho que até por isso também a gente não pode falar nada sobre isso. Aqui ela não trata do juro, essa fala da imunidade. Lógico que é decorrência dela, só que a gente não tem isso expressamente tratado. Então, eu também, só para pontuar essa questão aqui. Obrigado. Até porque se for concomitância, né? Exatamente, isso aí. Perfeito. Então, agora eu vou passar ao Vinícius, que vai fazer a consideração e fazer o voto dele. Doutor Vinícius. Um ponto de conciliação disso tudo que a gente está dizendo seria, de repente, o Corinto colocar no voto dele, se ele gostar da proposta, primeiro,
a questão da validade dos juros de mora. É válido, foi feito a autuação, a aplicação dos juros de mora tem os pressupostos corretos para sua validade, ou seja, é válido. Agora, aí no voto, né, eu estou dando a sugestão de como poderia ser conciliada essa questão toda aí. Que eu já fiz isso também, já em um voto com questões semelhantes, que tinha ação judicial, que poderia surtir efeitos no processo que eu estava julgando. No voto, poderia colocar o seguinte, que apesar, né, da gente estar julgando que os juros de mora são válidos, porque não houve o depósito do montante integral, isso não impede, certo, que a unidade de origem, na sua análise dos efeitos da decisão judicial sobre o processo administrativo, não afaste, não venha afastar os juros de mora em razão do destino do principal. Enfim, assim, uma coisa assim, dentro da decisão. Porque aí você não estaria adentrando no objeto da ação judicial diretamente, você não estaria julgando nada, você não estaria fazendo essa aplicação que é de competência da unidade de origem, mas estaria também deixando claro que tem essa outra situação e que você viu essa situação no seu voto. Então, nesses termos, eu seguiria o Corinthians. Ok, eu particularmente, nesses tempos, beleza. Eu particularmente tenho a opinião do Walker. Poderia falar isso? Poderia, mas não teria necessidade. No fundo, não teria necessidade, porque, na verdade, na hora de executar, lembre-se, alguém vai executar o nosso acordo. Qual vai ser a execução do acordo? Vai ser pegar a ação judicial e ver o que aconteceu. Se a ação judicial está falando, como falou, que o crédito principal morreu, é óbvio que todos os seus acessórios vão morrer junto. Mas que também não ia atrapalhar em absolutamente nada. Falaram que o Vinícius sugeriu. Primeiro, eu quero saber se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Vinícius? Surgiu até uma dúvida agora aqui. A ação judicial discute a imunidade somente, não é? Pelo que eu entendi, sim. Foi lavrado o principal porque não se reconheceu a imunidade, é isso? Parece que sim. Oi? Foi para prevenir decadência. Então foi lavrado o auto. Quer dizer, nesse processo a gente está discutindo o principal também. A gente não está discutindo o pressuposto do principal, que é a imunidade. A imunidade se discute no judicial. Então, o pressuposto da autuação do principal, a gente não discute aqui, porque está sendo discutido no judiciário. Mas, nesse processo, a gente discute o principal. Que principal? A autuação. A autuação. A autuação, que foi com juros também. Teve o principal. É que, na verdade, você não autua os juros. Quando você faz o auto de infração, na verdade, você não tem nenhuma administração no Safira dos juros. Você sabe disso. Correto, mas o que eu estou dizendo consequência. Consequência. Mais por isso até, aí eu acho que o Corinthians está certo. De matéria. Não, mas por quê? Porque, olha só, a autuação envolve o principal. E se o principal não mais cabe, porque o pressuposto dele caiu na ação judicial... Não, mas aí a execução... Olha só, aí... A quem cabe a execução? Porque, veja bem, a quem cabe a execução de uma ação judicial dentro da Receita? A execução dela. Não é o CAF. O CAF, inclusive, nem julga. A gente dá concomitância. Se a gente deu a concomitância, o que se faz? Deu a concomitância, não conhece daquela discussão. Ótimo, aquela discussão é não conhecida. Esse processo está sendo tratado por um processo ou outro, que é de ação judicial. Eu não me lembro mais o nome
da sigla dentro da Receita que trata desse tipo de processo. Então, beleza, está no PAGE, que tem uma sigla qualquer de alguma seção que trata desse tipo de processo. E aí, o que acontece? Esse tipo de processo chegou ao fim, essa seção vai chegar e vai falar, vamos ver, agora vamos executar isso como? Mas, olha só, a dúvida minha é a seguinte, na ação judicial está sendo discutido a autuação? Sim, eu acho que não. É isso? A autuação, sim, claro. Ou a questão da imunidade apenas? Não. Devem estar discutindo, eu não abri, devem estar discutindo a questão da imunidade, que é a matéria de fundo, só isso. Então, a gente está discutindo o auto de infração aqui. A gente está discutindo o auto de infração, é verdade. Então se a gente hoje discute a matéria, qual é a matéria do auto de infração? A matéria do auto de infração é a imunidade. Só que não tem só a imunidade e o juro. A discussão que a gente tem aqui, única e exclusivamente, é a época, o juros de mora era devido naquela época? Essa é a pergunta. Aí tu tem que ver quais são as causas excludentes dos juros de mora. Sim, mas Wilson, olha só, a gente analisa a validade ou não da auto-infração. Sim, a gente analisa a validade, a gente analisa as matérias postas no recurso. Veja bem, nós não somos uma instância, aquilo que eu já discuti algumas vezes, já botei até lá. Eu entendo que as instâncias julgadoras não são revisoras de auto de infração, Elas são aplicadoras da legalidade nos atos administrativos praticados pela administração tributária, que muda completamente a figura. Quem faz a revisão do auto de infração, a revisão de verdade, é o delegado, que cabe o quê? A 9784, é outra discussão. Aí, o que a gente fala é o ato administrativo do auto de infração, ele é legal, e a gente trata da legalidade, que o Tribunal Administrativo só pode tratar de legalidade. Veja, Vinícius, essa é a minha posição. Mas eu acho que isso pode ser uma discussão que a gente pode perder muito tempo. Você quer votar junto com o Corinto? Não problema, eu anoto aqui. A gente está muito longa a nossa sessão, a gente tem muito processo, não dá para a gente entrar muito em discussões muito profundas. Então, o Zé está querendo falar aí, Gilson. Zé, por favor. Liga o áudio. É só para dizer que eu estava dando uma olhada no auto de infração. Então, foi lavrado pela importação não amparada pela imunidade. E aí não foi aplicada a multa por conta da previsão do artigo 63 da 9430. Então, assim, realmente a discussão aqui é não acobertamento pela imunidade. Sim, exato. Perfeito. Quer dizer, na ação judicial você discute a imunidade apenas. Agora, sim, a autuação em si está sendo discutida nesse processo. E se a autuação em si, a validade dela deixou de existir, que foi o reconhecimento da imunidade, quer dizer, neste processo que a gente está julgando o auto cai. E, consequentemente, então, eu sigo o relator. Ok, Vinícius, agradeço. Passo a palavra ao Walker. Presidente, eu vou abrir divergência. Eu não vou aplicar a decisão judicial, não, porque eu entendo que não é nossa competência. Então, eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso voluntário, porque não há notícia de depósito judicial nos autos, e aí eu vou aplicar a súmula CARF, a súmula 5, né, que prevê a aplicação de juros de mora quando não há depósito integral do montante. Então, eu vou abrir divergência aqui para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, eu nego provimento. Ok. Passo a palavra ao doutor Jorge. Acompanho a divergência. Ok. Doutor José Renato. Presidente, eu vou acompanhar a divergência, até porque eu entendo que isso aqui não tem muita diferença com relação aos outros, aos dois primeiros que a gente julgou. Então,
realmente aqui não tem prova do depósito, que aí afastaria a questão dos juros, e eu voto com a divergência. Ok, passo a palavra ao Rafael. Presidente, com a divergência também, pelos mesmos motivos. Ok, doutora Denise? Com a divergência também. Eu também voto com a divergência, como eu já tinha basicamente direcionado o voto durante a nossa discussão. Não falo direcionado, mas já tinha basicamente me pronunciado. Então, por unanimidade de votos. Unanimidade de votos. Não conhecendo de parte de recurso e faz a concomitância na parte conhecida por maioria de votos. Presidente, eu posso falar antes de você concluir? Pode? Pode, porque depois que eu concluir, foi declarado o voto e não pode mudar. Eu só acho o seguinte, que é uma questão contraditória no voto do Corinto e queria chamar a atenção por isso. Porque se você está aplicando a decisão judicial aqui, você está dizendo que não há concomitância, você está julgando o mérito. Então, não é conhecer parcialmente. Porque ele não está conhecendo porque ele está falando que é concomitante, mas está aplicando a decisão judicial, falando que não é imune. Tá sim. Tá, você está afastando o principal. Você está afastando o principal. Eu só queria chamar a atenção nisso daí. O meu voto eu não vou mudar. Só que você tá mantendo a concomitância e está dizendo que a imunidade foi afastada pelo judiciário. Então você está... Peraí, vamos usar a mãozinha, senão complica. Ok, doutor Walker já terminou? Já tá, então, doutor Vinícius. Mas aplicar a decisão não é equivalente a conhecer. Quando ele aplica a decisão, ele está reconhecendo que a decisão judicial que conheceu a matéria. Mas aí você está afastando a concomitância. Olha só, eu não acho que está afastando. Na minha visão, o equívoco que está aqui, mas aí, veja, é uma questão de posição e entendimento, é que a gente está fazendo o papel da unidade de origem, que como é que se fala? Fugiu a palavra. Executar ação judicial. Nós estamos fazendo algo que não é da nossa competência, que é executar a ação judicial, aplicar a ação judicial ao direito. Quem faz isso não somos nós. Na minha visão, só para terminar, na minha visão, como sempre julguei nesses casos de juros, era uma questão bem objetiva. Você tem ou você não tem algum daqueles pressupostos que faz com que os juros de mora não corram. Para mim é isso que eu tenho que olhar. Se tem, não tem juros de mora. Se não tem, vai ter juros de mora. Legal. É isso. Beleza. Depois vai lá para baixo. Chegou lá embaixo, ele não vai olhar a nossa decisão sobre a matéria de fundo e imunidade, porque a gente não tem essa matéria. Quem tem é o judiciário. O judiciário falou, não, é o imune. Beleza, se é imune, morre o auto de infração e todas as suas consequências. Pode falar, Vinícius. Eu vou mudar meu voto, porque não porque eu estou seguindo o entendimento de que essa decisão deveria ser executada pelo... Como você está dizendo? Não na tua linha, mas porque não há o argumento, pelo menos eu não encontrei esse argumento, de contestação da validade da autuação. Se existisse esse argumento no recurso voluntário, por exemplo, e na impugnação, eu poderia chegar à validade da autuação e não necessariamente adentrar no mérito da imunidade. Você pode simplesmente afastar o auto de infração, porque o auto de infração ele não satisfaz um pressuposto. Então, assim, em tese, você poderia julgar a autuação e afastar a autuação principal sem precisar entrar no mérito da imunidade que está sendo discutida no judiciário. Não, você poderia, por uma questão de, por exemplo, se o auto de infração fosse nulo, por algum motivo. Isso. É verdade. Quer dizer,
Ou mesmo Mas não pela é fácil. imunidade, ou mesmo pela imunidade. Se de repente o Pela contribuinte... imunidade, eu acho que não. Sim, sim. Se o contribuinte, por exemplo, tivesse falado em recurso voluntário, que o auto-infração não é mais válido, por quê? Porque a nulidade foi julgada no judiciário, porque a imunidade foi julgada no judiciário a favor dele, eu poderia falar o seguinte, eu poderia chegar à conclusão seguinte, realmente o auto-infração não se sustenta mais. Por quê? Porque o contribuinte é imune como julgou o judiciário, ou seja, tem que cair o auto. Só que não há esse tipo de argumento, então eu acho que, nesse caso, a aplicação da sentença judicial realmente cabe de origem, não está julgando a validade do auto de infração. Então, eu voto... Você muda seu voto. Divergência. Deixa eu só perguntar, Corinto, tem preliminar nesse? Tem. Tá. Então. Preliminar igual ao outro. Tá bom. Na parte conhecida por unanimidade de votos. Em rejeitar as preliminares arguídas e pela maioria de votos em negar o mérito. Nos termos do voto do relator, designado, pode ser você, Walker? Pode ser você, Walker? Ok. Designado Walker. Presidente. Tá. Redigir o voto vencedor. Então, vou ler o resultado. Acordo os membros colegiados unanimidade de votos e não conhecer de parte do recurso faz da concomitância e na parte conhecida, por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares arguídas e pela maioria de votos em negar o mérito, nos termos do voto do relator, designado Walker, para redigir o voto vencedor. Ok? Eu não vou botar nos termos do voto do relator, não, porque pode confundir, porque o mérito, na verdade, não está com o relator. E negar o mérito os termos do voto do relator, do redator designado. Eu acho que o pessoal lá está pedindo que se chame de redator, né? Isso. Não sei porquê, mas... vai redator designado, é isso mesmo. Mas só para não... Senão eles me mandam voltar, tá? Dá um maior problema esse negócio aí. Ok. Votado 12. Então, continuemos na ordem da pauta, que é do doutor Vinícius. O campeão. Flamengo. Ah, não, eu errei, é Flamengo. Não, é Flamengo. Estou acostumado a ser campeão toda hora, que eu estava achando que era Flamengo. Vamos lá, doutor Vinícius. Flamengo Line do Brasil é o item 2, é o item 18 da pauta, afinal, aí você escolhe, porque tem vários. São iguais o Flamengo. São dois. São iguais. O senhor está com a palavra. Vamos pegar o 2010-80. É o item 18. Isso. Multa também, desconsolidação intempestiva. Contribuinte, ele fala de falta de prejuízo, a fiscalização, violação de princípios como proporcionalidade, razoabilidade, denúncia espontânea, prescrição intercorrente. E aí eu estou negando provimento, porque teve realmente a intempestividade, isso aí é fato. Deixa eu ver se tem preliminar aqui. E rejeitar as preliminares. Quais são as preliminares? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Preliminar de prescrição. Então, eu afasto as preliminares e nego o provimento. Ok. Preliminar.
Doutor Walker. Ô, Benício, você está aplicando a súmula 2 aqui? Súmula 2. Tô. Tá. A gente costuma não conhecer quando é súmula 2, né? Porque é inconstitucionalidade. Se é inconstitucionalidade, a gente costuma. Depende. Se ele já arguiu essa inconstitucionalidade na DRJ, a gente nega. Se ele arguiu agora, a gente não conhece. Se ele arguiu na DRJ, a gente nega. Lembra disso? Ele argui na DRJ, por isso que eu nego provimento aí. Eu também tive essa dúvida, Walker. Mas. O relator. Ok, mas ficou dúvida, Walker, sobre essa questão da diferença das duas vezes? A gente já discutiu isso algumas vezes. Já lembrei agora. O relator. Ok. Doutor Jorge. Como relator. Doutor José Renato. Com relator, presidente. Doutor Corinto. O relator. Rafael. Relator? Denise. Com relator, presidente. Eu também voto com o relator, então a unanimidade de votos foi lá e negado o mérito. Isso foi o item 18 da pauta. Vamos ao item 19 da pauta. É igual, doutor? Igualzinho. Igualzinho, então estou replicando a decisão do item 18 no item 19, final 2013-83, que rejeita a preliminar e nega provimento no mérito. Próximo item da pauta, New Deal. Esses aí são também semelhantes. Muda, eu acho que muda a época. Deixa eu confirmar aqui. São também desconsolidação extemporânea. Aí ele alega denúncia espontânea, caso fortuito, ofensa a princípios, e não há contestação do mérito em si. Eu posso só fazer um comentário, Vinícius? Pode. É que, na verdade, eu entendo quando você fala que ele não fala o porquê exatamente, mas ele inventa, ele traz vários argumentozinhos, né? Você não entende que isso é mérito? Você não entenderia que isso é mérito? Eu entendo como mérito, por isso que eu nem falo de rejeitar preliminares. Eu falo, na verdade, quer dizer, mérito em si, assim, se houve ou não intempestividade. Isso ele... Não, eu entendi, mas ele fala que... Mas é questão de mérito, sim. Denúncia espontânea ou violação a princípios, tudo isso eu acho que faz parte do mérito. Então tá bom. Não, porque senão você sabe que mudaria Sim. O resultado, né? Não o resultado no final era igual, mas como a gente já definiu o resultado, poderia mudar, mas vamos lá. Então o senhor está negando o provimento? Estou negando o provimento. Ok. Doutor Walker. O relator. Doutor Jorge. Como relator. Doutor José Renato. Com relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Concordo, presidente. Doutora Denise. Com relator, presidente. Eu também com o relator. Então não tem preliminar. NPU. Negado provimento por unanimidade no item 20 da pauta. Então, 2014-88. Próximo processo. Eles são todos iguais? Não, são. Você pode aplicar tudo isso. Em todos eles. Aos outros, Então, estou aplicando esse mesmo resultado no item 21 da pauta, que também é da mesma empresa, final 2010-02. O mesmo resultado no 22 da pauta,
06. O mesmo resultado ao item 23 da pauta, 2009-74. O mesmo resultado ao 24 da pauta, 2017-15. 25 da pauta, 2017-34. Bom, para aí. Em todos esses processos foram negados provimentos por unanimidade. Passo agora ao item 26 da pauta, também de relatoria do Dr. Vinícius. Esse não, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Então, esse não vai ser julgado. 26 também não vai ser julgado. Passo ao item 28, retirado de pauta pelo patrono também. 28 da pauta não vai ser julgado. Vamos ao 29 da pauta, também foi retirado de pauta a pedido do patrono. O 30 da pauta, retirado de pauta por pedido do patrono. Vou agora ao item 31 da pauta, relatoria do Dr. Corinto, recorrente Hellman, Worldwide, que servirá de paradigma aos itens 32 a 48. O senhor está com a palavra, doutor Corinto. Ok, presidente, só achar aqui esse processo. Okay. Ele não é de março, ele deve ser de abril? Me parece que sim. Aqui não tem anotação de retirada de pauta do mês anterior, não. Abril, maio... Não, ele é de maio. Presidente, seu fone tá ruim, sua imagem congelou. Oi? Desculpa. Oi? Não entendi? Presidente? Oi? A sua imagem está congelando e a sua voz está cortando toda hora. A minha imagem está congelando e está cortando? A tua imagem parou também. Tá, então eu vou entrar e sair da... Eu vou dar um... Pronto, deu um boot no meu. Agora. Oi? Walker tá ruim. O teu que tá ruim, Walker. Vamos lá, Corinto. Walker, se mexe aí para ver se você tá. Fala alguma coisa aí. Não, fala, só fala. Oi, não, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo bem. Então, perfeito. Posso ler, presidente? Estamos aguardando, doutor Corinto. Então, aqui é auto de infração, penalidade do artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 3766. É entidade de consolidação, de desconsolidação de cara lançada a destempo. Aquele mesmo da SS, né? O Hellman. A aplicação de pena de R$5.000, intimado da decisão, ele que julgou improcedente a impugnação, ele alegou prescrição intercorrente e apontou processo judicial de associação de classe a que pertence, no qual a antecipação de tutela parcial em favor das associadas. E, por fim, requer anulação do auto. É o relatório. Ok, pode passar o voto, doutor. Então, a recorrente inovou quase que completamente em relação à impugnação apresentada em primeiro grau. A alegação de prescrição intercorrente e o apontamento de processo judicial de associação de classe a que pertence, no qual a antecipação de tutela parcial em favor das associadas, não foram esgrimidos em primeira instância, daí porque causam efeitos
deveras substanciosos sob o ponto de vista processual nesta esfera. A prescrição intercorrente trata-se de matéria preclusa que não pode ser conhecida por esses colegiados sob pena de supressão de instância. Quanto à ação judicial proposta pela associação de classe a que pertence a recorrente, documentos trazidos na qual a antecipação de tela parcial em favor das associadas, nota-se que a discussão perpassa pelo instituto da denúncia espontânea, argumento alinhado em primeira instância e em recurso voluntário também. Daí restar esvaziada a discussão sobre o tema nesta esfera, ante o princípio da unicidade de jurisdição que evoca a aplicação da súmula CARF número 1. E, posto isso, voto por não conhecer do recurso voluntário. Ok. Então, o senhor está falando, o voto do senhor é por não conhecer, porque toda a parte do recurso é uma inovação. Ele não traz isso na impugnação, é isso? A primeira porque é matéria preclusa, a prescrição intercorrente. Certo. E a segunda também poderia ser por isso, me parece, mas também porque ela está discutindo exatamente o que está discutindo Nesse mandato de segurança. Exatamente. Coletivo. Que ela faz parte. Que ela faz parte. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com relação à prescrição, eu considero que não tem preclusão aí, no caso. Matéria de ordem pública, no meu ponto de vista. Não, sim, mas vota tudo, doutor Vinícius. Veja. A questão judicial, eu voto com o relator. Tá, então, a mudança que o senhor daria é o seguinte: não conhecia a parte da concomitância e negava o provimento à prescrição intercorrente, é isso? Isso. Aí tem a súmula CARF. Isso, então negar o provimento à intercorrente. Isso. Ok. Então, deixa eu anotar. Conhecia parcialmente para negar provimento. Ok. Doutor Walker. O microfone, doutor Walker. Eu estou com uma dúvida. A DRJ não aplicou concomitância? Doutor Corinto. Estou procurando aqui. Ela julgou improcedente a impugnação. Não, se ela tivesse aplicado, seria não conhecimento, né? E por que ela não aplicou? Ela foi olhar? Será que ela foi ver que... Mas a DRJ não costuma falar não conheço, mesmo quando ela não conhece. Tem muitos casos que a DRJ que ela entende que houve a concomitância e julga não procedente. Ela não é tecnicamente... Vamos dizer que nem sempre ela usa os termos tecnicamente corretos. Isso realmente acontece. Teria que olhar a decisão da DRJ. Você está com ela aí, Walker? Eu estou olhando aqui. É porque eu acho que o contribuinte... Eu acho que o Zé tem alguma coisa, Zé. Na verdade, a DRJ, ela deixou de acolher porque estava intempestivo. Como assim? Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento... Intempestivo é a prestação de declaração. Aí fala, assim deixo de acolher a impugnação e considero devido o crédito tributário. Não, aí não, desculpe. Esquece. Ela deu intempestividade da impugnação, é isso? Não, esquece. Eu fiz confusão. Esquece. Do prazo para prestar informação. Perfeito, isso aí. Tá bom. É porque eu estou achando aqui que ela não deu a concomitância porque o contribuinte não arguiu isso na impugnação. Ele não
trouxe essa informação. Ah, então ele não. Ah, tá. Ela não tinha informação que ele fazia parte dessa ação coletiva, é isso? Exato. Agora, o Corinto, você chegou a olhar essa ação? Ela é contribuinte porque a questão do mandato de segurança tem aquela questão de você anuir ou não com a associação, se você vai participar ou não, para você dar concomitância. Porque eu acho meio perigoso eu falar que é concomitante isso daqui, ela falar, eu não sei o argumento dela, mas ela pode falar, não, eu sou associada, mas eu não autorizei a participar da ação, aí não dá concomitância. Você chegou a ver isso ou não? Ou não tem essa informação? Porque isso é relevante. E aí tem que baixar a diligência para ver isso. Porque eu estou achando muito estranho ter uma ação e a DRJ não ter conhecimento. Ou a fiscalização, porque para que o contribuinte vai trazer isso daqui só no recurso agora? Ele tem que olhar. Você sabe de cabeça isso daí? Não, é fato que ele trouxe só no recurso voluntário. Isso não é menor. Sim, mas eu não vejo problema em trazer isso em recurso voluntário. Não, também não vejo. Mas ele é parte mesmo? Você chegou a ver? É porque tem que olhar, tem que saber se ele era parte, porque realmente, quando você está falando de mandato de segurança coletiva, né? É mandato de segurança. Então, ele tem que anuir. E aí, tu está falando de associação, né? Não é sindicato. Doutor Rafael. Olha, presidente, tem uma das ações aqui, tem em um dos processos tem a decisão. Que não dá para saber. Mas a decisão não importa tanto, a gente precisa saber se ele fez parte do grupo. Exato. E impetrou o mandato de segurança. É isso que o Walker está falando. Doutor Jorge, o senhor queria falar? Na DRJ, nós embarcamos em diligência, mas também é possível ver isso no site da associação. Sim, mas nós, como julgadores, não podemos. A gente pode até ver, até ter informação, mas a gente não pode colocar essa informação no processo, porque você precisa dar vistas às partes para poder se pronunciar sobre isso. Doutor Zé Renato. Presidente, eu tô olhando aqui o recurso dele, e no recurso dele, ele fala expressamente aqui que ele está acobertado pela decisão. Mas ele traz documento? Não, ele fala no recurso dele da liminar. Fala, vale lembrar que ela está sob o manto da liminar da 14ª Vara Federal, processo número tal. E isso ela fala. Agora, aqui, o documento que ela é associada a essa Associação Nacional das Empresas Transitórias, Agente Carga Aérea e tal, a ACTC, isso não tem documento nos autos. Não tem? Não. Pelo que eu vi aqui, não encontrei esse documento. Bom, então, o primeiro passo é saber se ela efetivamente é associada, além de ser associada, se ela autorizou, né, quis ser parte, vamos botar assim, quis ser parte. Corinto não tem essa informação. Olha, eu vou procurar nos autos, porque eu não disse quais são os documentos, mas eu disse que os documentos relativos a essa alegação foram trazidos no recurso voluntário. Mas eu não explicitei quais são. Tá, então, eu vou deixar esse processo com vista em mesa para ser analisado. Porque eu tenho uma preocupação da gente dar concomitância aqui, e a gente está dando uma decisão judicial assumindo que ela é parte daquele processo, você entendeu? Você tem toda a razão, Walker. E aí chega mais para frente, ela não é parte desse processo. Aí ela quer se beneficiar depois, não. Você falou que eu sou parte aqui, eu vou me beneficiar daquela decisão lá. Não, e não vai conseguir, na verdade, não vai adiantar nada isso. Mas eu gostaria de ter essa confirmação que ela é parte, você entendeu? Porque senão julgo o mérito aqui e acaba com a história. Vinícius, quer falar? Tem um documento junto com o recurso voluntário
Já vi. Que é uma declaração da associação aí, dizendo que a Hellman, não é Hellman, não tem um S. Não, Não tem S, é sem S. Eu sempre falei errado, então. Isso. Dizendo que a Hellman é associada. Perfeito. Folha 124. isso. Então, É pronto. isso aí. Tá. E a decisão judicial também tem a decisão judicial aí mostrando a associação como parte. Então, eu acho que está demonstrado isso aí. Doutor Rafael. Presidente, a única coisa que, bem, a gente já se deparou com um caso parecido de associação, caso de uma empresa de eletricidade, que tinha uma liminar também. Eu acho que no meu bem, a gente tem não vou adiantar meu voto, a gente tem uma declaração e a gente tem uma liminar. A questão é que a gente, realmente, isso não é 100% seguro que a empresa tenha aceitado ser parte na ação. Mas eu entendo que é um grande indício. Agora vem a questão se a gente vai entender ou não isso. Mas aí a confissão dela aqui a gente já leva como ela sendo parte, você entendeu? Uhum. Eu queria sanar pelo menos a questão de ela ser associada ou não, qual perigo ela era. A gente decidiu parecido em outro caso, então é só para pontuar isso. A gente tem a declaração e tem a decisão. Bom, mas enfim, eu já sanou minha dúvida, presidente. Obrigado aos conselheiros. Eu estou aqui vendo umas... Vamos ter que votar agora, Mauro. Dispensa de atenção especial para propor uma segurança coletiva. Tá, então a gente tem umas jurisprudências aqui sobre isso, falando o seguinte: dispensa de autorização especial para propor unidade de segurança coletivo. O problema é que aqui ele tá, a súmula 629 do Supremo, ele fala de entidade de classe. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Isso não é entidade de classe. É uma associação. Então, entidade associativa, deixa eu ver aqui, é só uma coisa. Olha só, a tratamento jurisprudicial aos afiliados às associações, mas aqui é entidade de classe também. Bom, tá, então vamos ao voto. Quem está votando é o Corinto. O Corinto, então, está dando a concomitância. Não está conhecendo o recurso inteiro. Eu estou aparecendo, primeiro, porque houve preclusão da prescrição intercorrente, e a segunda até poderia ser, mas como ele trouxe todos os documentos, eu analisei o mérito lá e vi que há concomitância da denúncia espontânea como argumento que ele está trazendo no judiciário e aqui. Então, eu também não conheço disso em função do princípio da unicidade de jurisdição. Certo. Ok. E o doutor Vinícius está conhecendo em parte, ele entende que a prescrição intercorrente pode ser conhecida a qualquer momento, e ele está simplesmente, conhece em parte e nega provimento pela aplicação da súmula. Agora a palavra está com o doutor Walker. Vou comprar divergência, matéria de ordem pública, pode ser arguída a qualquer tempo. Ok. Então, o Walker acompanha o Vinícius. Doutor Jorge. Pela divergência. Doutor Jorge também acompanha a divergência. Doutor Zé Renato. Só a divergência. Você já saiu do lugar aqui no meu negócio de divergência, tá? Doutor Rafael. Divergência, presidente. E a doutora Denise. Com a divergência em relação à prescrição. E em relação ao outro?
Não conhecimento. Sim, volto com o relator. Eu fico com a divergência. Tá. Então, na verdade, todos vocês estão entendendo o seguinte, que ele era afiliado e que ele autorizou. Na verdade, ele autorizou. É isso. Isso. Ok. Então, bom, uma vez que eu voto também com a divergência, até porque, nesse caso, o relator está falando que tem esses documentos nos autos. Os senhores já observaram, eu não olhei exatamente os autos nesse momento, mas, diante dos autos relatados pelos conselheiros, eu acompanho também a divergência. Então, vamos lá. Nesse caso, não conhecimento. Quando não conhecer de parte do não unanimidade, a maioria, né? Não, unanimidade não conhecer de parte do recurso. A parte conhecida por maioria de votos em negar provimento. Vencido, corrito, que não conhecia de todo o recurso. Perfeito? Vou designar... Pode botar. Não, vou botar agora o Jorge, né? Você já está com... Tá, Walker? O Walker já tem eu acho. Quem pediu? Foi o Rafael? Eu posso ser, presidente. Então tá bom. Designado Rafael para redigir o voto vencedor. Ok? Então, vou copiar esse mesmo resultado para os repetitivos, que é do 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, vai até onde? 48, 45, 46, 47 e 48. 49 já foi relatado pelo doutor Vinícius, foram aqueles que tinham aqueles 15, 13, 14, 15, né? O 12, 13, 14, uma coisa assim. O próximo é da doutora Denise Arlindo Cous, final 2007, 82. Doutora Denise, a senhora está com a palavra. Bom, adotei o relatório da DRJ, que trata-se de processo de autoinfração lavrado para a constituição de crédito tributário no valor de 106 mil, referente à multa exigida por infração a medidas de controle fiscal relativa a cigarro de procedência estrangeira. A descrição dos fatos, o enquadramento legal da mercadoria está na busca apreensão da mercadoria número tal e demais documentos acostados nos autos, nos quais se baseou depoimentos em sua propriedade, depositados em sua propriedade, posto de gasolina, foram encontrados 53 mil maços de cigarro, sem que houvesse prova da regular introdução no território nacional. A abordagem foi efetuada pela Polícia Federal, mediante mandado de busca e apreensão, e a mercadoria foi encaminhada à delegacia. A exigência da multa se baseou no artigo 3º, parágrafo único do Decreto-Lei 399 de 1968, com redação dada pelo artigo 72 da Lei 10.833 de 2003. Na impugnação, o infrator de ser nulo auto de infração em face da manifesta impropriedade, a ausência justa causa e inocorrência de qualquer ilicitude. Diz que não violou qualquer norma à legislação estadual,
o fato do gerador de CMS ocorre na saída da mercadoria do estabelecimento, contudo, não houve venda. As mercadorias apenas estavam em seu estabelecimento comercial, mas não eram de sua propriedade. De que não pode se responsabilizar pela conduta de seus clientes, não pode saber das atividades praticadas por essas pessoas que ali pernoitavam. Requer a acolhida à impugnação, que seja cancelada a multa imposta e protesta todos os meios de provas de direito admitida. O processo foi baixado de diligência para que fosse juntado aos autos o ato administrativo por meio do qual aplicada a pena de perdimento. A lide foi decidida pela primeira turma da DRJ de Florianópolis, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido nos termos da ementa que está abaixo. Insatisfeito com a decisão de primeira instância, o recorrente apresenta recurso ao Conselho, reiterando que a mercadoria apreendida não seria de sua propriedade, informa ainda que for absolvido judicialmente do processo que gerou obrigação, devendo a multa ser julgada nula por erro do sujeito, erro material, desobrigando o recorrente a recolher qualquer tributo relacionado ao fato que gerou em data de 3/8/2006, junto à certidão da Justiça Federal nesse sentido, comprovando não haver condenação penal contra a pessoa do recorrente. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Pode passar o voto, doutora. Bom, considerando que o recurso preenche os requisitos, dele tomou conhecimento. Bom, na leitura dos dispositivos transcritos acima, desprende-se que aqueles que transportarem, possuírem, adquirirem, tiverem depósito ou consumirem cigarros de procedência estrangeira estão sujeitos à pena de perdimento desses mesmos cigarros, além da multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo de sanção penal prevista. De acordo com toda a documentação dos autos, nos mostra que foram encontrados dentro do posto de gasolina depositados 53 mil maços de cigarro de procedência estrangeira e a multa aplicada no valor de R$ 2,00 no montante de 106 mil. Em sua impugnação, o sujeito contestou a atuação, contudo não juntou nenhum documento que provasse que aqueles maços de cigarro não eram de sua propriedade. Na apreciação da impugnação, a DRJ decidiu pela procedência do auto de infração. Analisando os documentos dos autos, como bem assinalou a decisão recorrida, o interessado embasa sua defesa na alegação de legitimidade passiva, argumentando que não era proprietário da mercadoria, mas, como tratado ali em cima, não trouxe nenhum documento para provar nesse sentido, né? Ademais, considerando que não é em conteste que os maços de cigarro foram encontrados no endereço da recorrente, não há o que falar da improcedência da atuação. Citei aqui o artigo 621 do regulamento, dizendo que somente a posse já configura o crime de contrabando. Eu juntei uma decisão nesse sentido. Em contrapartida, em seu recurso, o interessado sustenta que foi absolvido judicialmente do processo que gerou obrigação, devendo a multa ser julgada nula por erro do sujeito passivo. O recorrente sustenta ter sido absolvido, quando, na verdade, ocorreu apenas a suspensão condicional do processo, o que, por si só, não lide ou anula a incidência da multa de natureza tributária, conforme se denota a decisão de folha 65 a 67. Não tendo os mesmos efeitos de absolvição, o fato gerador encontra-se presente e definitivamente comprovado com a apreensão da mercadoria. Revela destacar que o fato de ação penal interposta contra o reclamante ter ocorrido uma suspensão condicional, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, do qual eu reproduzo abaixo, da análise dessa documentação juntada pelo recorrente, em sede de recurso, deflui que a ação penal, deflui que houve uma ação penal, dois processos ali que eu informo, em trâmite na segunda vara federal de Cascavel, tendo como objeto o inquérito policial número tal. Nos autos do processo de 2007, final 7,
foi concedido a suspensão processual, como já dito, com base no artigo 89 da Lei 9.099, pelo prazo de 2 anos, mediante as condições impostas abaixo que eu reproduzo. Não mudar de residência, abster-se em território do município da residência, comparecer em juízo 10 dias de cada mês, e abaixo eu reproduzo todos os termos, né? Ali, na referida da ação, consta que o recorrente aceitou a proposta de suspensão condicional do processo levada a cabo pelo Ministério Público Federal, o qual foi homologado pela Justiça Federal, tendo, inclusive, extinta a punibilidade em 5/7/2010, face ao cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício. Ora, fica notório que o recorrente era o real adquirente dos cigarros desencaminhados apreendidos, eis que aceitou a proposta de suspensão condicional da pena proposta pelo Ministério Público Federal. Caso contrário, não haveria aceitado tal investida do Ministério Público, portanto, deve constar como sujeito passivo da relação tributária. Se ressaltar ainda que a responsabilidade por as infrações é objetiva, conforme o CTN, no seu artigo 136, e esse comando é incorporado pelo artigo 94, parágrafo 1º do Decreto-Lei 37 de 66. Abaixo reproduzo. Infere-se da leitura desses dispositivos legais que a responsabilidade igual não é necessária a presença do elemento volitivo para caracterizar a infração tributária ou aduaneira. Trata-se, então, de responsabilidade objetiva em espécie, uma vez que ocorrido o resultado previsto na norma como infração. Não é preciso considerar a vontade do agente, qualquer que seja a sua intenção, fica caracterizado o ilícito. Nessa linha de pensamento, verifica-se que no processo a observância dos princípios da estrita legalidade e tipicidade fechada, haja vista a previsão da infração em lei anterior à prática do fato ilícito, o qual se enquadra no tipo descrito da norma penal e aponta o sujeito passivo e o quantum de penalidade pecuniária. Conclui-se, então, que se trata de cometimento de ilícito caracterizado pela aquisição dos cigarros em situação fiscal irregular. Por todo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito ligar de provimento. É com o meu voto, senhor presidente. Ok, obrigado, doutora. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu, basicamente, estou de acordo com a relatora, só incluiria um esclarecimento que é o seguinte: somente no caso de negativa de autoria ou de inexistência do fato é que a sentença judicial produziria os efeitos sobre essa decisão administrativa. No caso aí, é um caso de extinção da punibilidade por suspensão condicional. Então, não é negativa de autoria, nem de inexistência do fato. E toda essa questão é pacífica no Supremo, na Justiça. Somente a negativa de autoria e a inexistência do fato, a decisão por negativa de autoria e por inexistência do fato é que produzem efeitos na seara administrativa. Então, eu apenas adicionaria essa observação ao voto. De resto, relator. Obrigada, Vinícius. Eu acho que é o que você quis dizer. Sim. É isso mesmo. Ok, então o doutor Vinícius está acompanhando a relatora. Passa a palavra ao Walker. O Walker congelou. Não congelou. O relator. Relator, ok. Doutor Jorge? Então, do jeito que o voto está, eu vou ser obrigado a votar pelas conclusões. Ok, podia explicitar quais são essas conclusões, doutor? Só um minutinho, Jorge. Prazer. Então, por favor. O voto está bem feito, contudo, eu quero apresentar a seguinte reserva. A relatória se debate muito na questão da autoria. Referendo o que o Vinícius disse, mas no
modo de ver, a Denise não precisava se debater quanto à relatoria. Por quê? Porque basta o armazenamento após para configurar a multa. Então, eu retiraria tudo o que ela disse sobre a autoria e ficaria apenas com a ação do depósito. Ok. Então, o doutor Jorge, o senhor quer apresentar a declaração de voto? Com prazer. Então tá, Jorge, pelas conclusões, apresentará declaração de voto. Tá. Não tem necessidade, tá, Jorge? Só estou perguntando se você gostaria de apresentar, tá? Continua querendo? Não vou fazer não. Não vai fazer mais? Não. Então tá bom. Ok. Doutor Zé Renato. Com a relatora, presidente. Sumiu. Ah, tá aqui. Oi. Fala, Zé. Com a relatora. Com o relator. Ok. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Corinto, tenta manter o máximo possível do seu microfone desligado, porque você está gravando. E qualquer som, mesmo você não tendo criança, cachorro, nada aí, qualquer som impacta na gravação, tá? Então mantenha desligado o máximo possível. Doutor Corinto, doutor Rafael. Presidente, uma observação, antes de mais nada. Corinto, você continua ligado, beleza. Denise, no recurso voluntário, ele fala da suspensão condicional do processo. Isso, é. Ah, tá. Eu não lembro. Agora eu estava lendo o recurso e ouvindo o voto. Eu não lembro se você falou que ele tinha mencionado a absolvição ou a suspensão. Mas no recurso voluntário... Ele fala que ele foi absolvido na esfera penal, né? Olha só, nas folhas só para não dar embargos até, nas folhas 62, que é a penúltima página do recurso, ele fala, o recorrente encontra o benefício da suspensão condicional do processo, ou seja, não houve condenação penal. Ele fala expressamente da suspensão condicional do processo. Como eu estava focando aqui no recurso voluntário, eu não vi o seu voto ao mesmo tempo. Mas só para lembrar que ele mencionou a suspensão. Ah, tá. Então ele se contradiz, mas depois eu vou... Tá, ok, só para pontuar isso que eu achei que era meu dever fazer. Certo, muito obrigada. Nada. E a outra questão era a circunstância em que, se a autoria ela vai ser demonstrada pelo fato do caminhão estar estacionado no posto de gasolina. Na verdade, foi encontrado dentro das dependências onde ele alugava. Isso aqui eu deixei bem claro, que somente a posse do cigarro já configuraria a tipificação da multa. Ele não está provando aqui, mas ele está dizendo que era um caminhão que não sabia se os veículos ficavam no pátio do posto de combustível. Os cigarros... Bem, enfim, eu concordo, só estou pontuando isso. Certo. Enfim, então está votando com a relatora? Voto com a relatora, presidente. Ok. Então, já colhi de todos. Então, para organizar de votos... Teve preliminar? Não teve preliminar. Então, foi ligado o provimento ao recurso. LPU. O item 50 da pauta. Vamos agora. O 52 foi retirado de pauta, pedido do patrono. 53 de relatoria do Dr. Walker, distribuidora Caetê de bebidas. Só um minuto. Doutor Rafael, seu microfone, doutora Denise. Esse processo vai servir de paradigma para os próximos, tá? Vai até os 74.
E aí a gente, na verdade, é o último processo do turno matinal. E aí, senhores, vocês viram que a gente tem uma possibilidade de adiantar ou não a sessão. A princípio, eu não estou pensando em fazer isso. Eu estou pensando em manter os nossos horários normalmente. O que der, deu. O que não der, não deu. Né? Até porque se você comparar a nossa pauta, eu estou falando enquanto o Walker está procurando a parte dele lá. A nossa pauta é a maior de todas as pautas. Porque eu tive a oportunidade de ter acesso aos outros. A nossa foi a maior pauta disparado do que os outros. Então, a gente tem toda o motivo de não conseguir fechar toda a pauta, né? Óbvio. Vamos lá, doutor Walker? E o Miller, a pauta dura. Presidente, aqui, posso começar? Por favor, doutor, estamos esperando o senhor ansiosamente. Estão todos me ouvindo, claro e nítido? Sim. Tá. Aqui é aquele caso de perda-comp eletrônica, em que o contribuinte alega erro na declaração e a DRJ julgou improcedente a impugnação. A alegação dele é que houve erro, mas ele não justifica o erro. Aqueles casos que a gente já julgou aqui, né? Apresenta pedido de compensação, negado aquele despacho eletrônico, aí o contribuinte apresenta impugnação, diz que houve erro na declaração, mas não comprova a origem do erro, não diz nada. A DRJ julgou improcedente a impugnação por falta de documento, e aí o contribuinte trouxe o recurso voluntário, as mesmas alegações de defesa. Esse é o relatório. Pode passar o voto. Pode passar o voto. Tá, ele traz um pedido de nulidade. Ele fala que o despacho decisório não tem motivação e está cerceando o direito de defesa dele. É aquela alegação que o despacho decisório, na verdade, não traz mesmo, né? O despacho eletrônico já é padrão, né? E eu falo que isso daí não cerceia o direito de defesa, nada, porque o próprio sistema da Receita Federal é que impôs o despacho eletrônico daquela forma. Né? Então, não há cerceamento de defesa e nem falta de motivação. Até porque ele apresentou impugnação, tudo isso daí. E aí eu afasto o pedido de nulidade do despacho decisório, porque, para mim, não cabe ausência de motivação ou cerceamento de defesa. Tá, vou colher o voto sobre isso. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. José Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanha. Doutor Rafael. Com o relator presente. Doutora Denise. Com o relator, senhor. Eu também voto com o relator ao mérito, doutor Walker. Presidente, o mérito é falta de prova. Ele trouxe um documento, mas ele não faz correlação nenhuma do que aquele documento significa para... Que documento foi esse, doutor? Foi só no recurso voluntário? Primeira pergunta, o documento foi no recurso voluntário só? Deixa eu ver aqui. Porque se foi só no recurso voluntário, para mim, tanto faz. Não, ele trouxe na manifestação. Mas é um único documento. É o quê? É um razão auxiliar. Ah, mas ele não fala nada no recurso. Não, ele não fez a correlação. Tá. Ele trouxe razão auxiliar, mas ele deveria chegar e falar assim, olha, a minha conta X deveria ter sido R$1.000, mas na verdade eu registrei 1.500. Aí deu um pagamento maior. Não relação nenhuma. Ele fala que há um erro na declaração, mas ele não faz correlação nenhuma com o documento. Ele não apresenta. Quer dizer, para mim isso é falta de prova mesmo. Só que eu trato dessa questão porque ele trouxe essa razão. Só que eu falo que ele não fez a correlação. Então, quando a parte... Não adianta você trazer o documento e você não fazer a correlação com os seus argumentos. Claro. Porque vai dar falta de prova de qualquer jeito, porque aquele documento lá vai ser imprestável de qualquer jeito. Então, como ele não fez correlação com aquele documento,
para mim ele não comprovou a origem do crédito. E com base nesse argumento, eu nego o provimento ao recurso, por falta de correlação. Porque se ele faz a correlação, aí eu analiso o documento. Aí eu vou ver se aquele documento lá se presta ou não. Mas como o argumento dele é falho, ele não trouxe, ele não fez correlação, ele não disse o que é, para que é aquele documento, para mim é falta de prova, então eu estou negando o provimento ao recurso. Ok, doutor Walker. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Acompanho o relator. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. E eu também voto com o relator, inclusive recebi nesse último lote, basicamente, 40 e poucos processos desse tipo exatamente desse tipo de compensação, né, questão de provas. E eu na verdade, fiz uns textos, peguei uns textos, na verdade, citei textos, vou botar melhor, de alguns autores, mostrando que a questão da dialeticidade, a necessidade, porque não adianta você simplesmente alegar e não trazer documento. E, ao mesmo tempo, não adianta trazer documento e não alegar. Porque o simples fato de você acostar documento e mandar você analisar não está dizendo nada. Ele precisa, efetivamente, mostrar o erro. Olha, qual foi o erro? Como surgiu o erro? Como é que eu vou dizer? Qual é a fundamentação que me mostra a materialidade desse erro? E que me parece que aconteceu nesse processo. Ele não mostra o erro, ele traz a razão. E é o que tem acontecido muito nos recursos. Os caras trazem alguma documentação, mas ele não me fala, olha, vem cá, eu tinha que recolher X, e recolhi X mais 1. Por quê? Porque eu incluí aquela receita, eu deixei de excluir aquela receita, eu não usei um crédito que eu tinha. Então, na verdade, isso, na minha visão, é uma falta de dialeticidade, mas não ao ponto de não conhecer o recurso. E sim ao ponto de falar que é o suficiente. E a prova, para mim, é uma união de dialeticidade e de apresentação de documentos. Então, sobre esses breves argumentos, eu sigo o relator. Então, no item 53 da pauta, no 2012-11, foi rejeitada a preliminar e negado o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Todos concordam? Esse é o resultado. Estou passando para esse mesmo item 4, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74. Então, todos esses que eu acabei de listar foram negados provimento, afastada preliminar e negado provimento por unanimidade. Bom, senhores, com isso, eu declaro encerrada o turno matinal do dia 23/6/2020. Retornaremos às 14 horas desse mesmo dia, óbvio, para o turno vespertino. Apoio